palavra é sua, Alcione. Não ouviu. A palavra é sua, viu, Alcione? Gente boa. Aqui só tem Semana passada eu procurei dar uma ideia assim, para vocês da parte física, o que é materialização e de como vem isso sendo estudado. É uma coisa assim bem sumária que a gente fez. E eu fiquei de falar hoje para vocês sobre o que o Espiritismo vem oferecendo sobre esse assunto. Nós vamos, então, começar com Kardec, né? Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele fala em efeitos físicos, os síndromes de efeitos físicos, Erasto vai nos dizer, aliás, nós já estudamos isso aqui, com vocês aqui, ó. Erasto vai dizer chamar este fluido de fluidos perispirituais, o que nós chamamos hoje de ectoplasma. Ele chama de fluidos perispirituais. E ele dá uma dica muito interessante, o Erasto. Ele diz, se você quiser encontrar médios de efeitos físicos, você procure nas pessoas que são muito sensíveis. Porque ele usa esse termo, porque ela tem o sistema nervoso desprovido do invólucro refratário. O que dá uma ideia? Dá uma ideia que nós temos um filtro no nosso sistema nervoso que impede que todas as emoções cheguem a nós. E que esses médios de efeitos físicos, eles têm a coisa mais tênue. Então, eles são mais sujeitos a todas essas emoções, por isso eles têm muito nervoso, eles são muito sensíveis e tal, etc. É isso que diz Erasto para nós. São Luís vai dizer que este fluido é a soma de fluidos espirituais mais os fluidos do médium. É isso que ele vai dizer. Ainda no Livro dos Médiuns, eles vão dar um outro nome ao ectoplasma, ele chama fluido animalizado. Então, é isso que nós temos de Kardec. Então, nós vamos ver o que nós temos de André Luiz. E essa descrição de André Luiz está em 3 livros, em Missionários da Luz, Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade. Então, vamos começar com Missionários da Luz. E Missionários da Luz é o capítulo 10, que tem por título Materialização. Então, André Luiz queria saber, André Luiz junto com seu amigo Hilário, eles queriam ter uma ideia, porque o Alexandre, que é o mentor que está neste livro, o tempo todo, né? Eles queriam ter uma ideia sobre o fenômeno de materialização. Aí Alexandre falou assim, olha, dos grupos que eu trabalho, nenhum trabalha com materialização. Mas eu conheço um grupo muito bom e eu vou pedir permissão para vocês entrarem. Este grupo que trabalha com materialização, o mentor espiritual tem o nome de Calimério. E é um fenômeno tão complexo que diz André Luiz que Calimério ele é ainda superior espiritualmente ao Alexandre. Nós ficamos encantados com Alexandre, com a superioridade. Calimério ainda é superior. Ele que vai coordenar o processo. Tá? Então, ele fala, 50 minutos antes, é uma casa simples, 50 minutos antes, eles já estão preparando o ambiente. E é impressionante como eles preparam o ambiente. 20 metros em volta da casa, eles já põem uma barreira para não entrar nenhum espírito de baixo canal. A coisa é muito séria. Dentro de lá, tem técnicos altamente qualificados para preparar o ambiente. Então, eles ionizam o ambiente, tornam-se, ionizar, tornar as moléculas e tal, etc., elétricas, e vão fazer a junção de oxigênio, que é dois átomos de oxigênio, com um terceiro, que é chamado ozônio. Então, qual é a finalidade do ozônio?
A finalidade do ozônio ele é uma substância bactericida, porque o ectoplasma, nós já vimos isso, é uma substância orgânica. Então, ela saindo assim, as bactérias que estão no meio ambiente vão se refastelar com o ectoplasma. E isso é perigoso para trazer doença para o médium e tal, etc. Então, eles usam o ozônio, que é uma substância bactericida, para evitar esse processo. Eles vão trabalhar com uma médium, é uma mulher, relativamente jovem. Então, chega a médium, acompanhada do coordenador do médium, que é o Alencar. O Alencar é médico também, ele tem de formação médica no plano espiritual. Então, a médium chega, ela vai ficar numa saleta especial, longe dos assistentes, né? Eles chegam e várias entidades, enfermeiros e tal, etc., do plano espiritual, vão trabalhar com o organismo da médium. Então, ali eles fazem magnetização e tal, etc., para limpar o organismo da parte digestiva, da parte circulatória e da parte, principalmente, da parte do sistema nervoso, do cérebro e do sistema nervoso. Então, feito isso, a médium está preparada já para entrar em transe mediúnico. Então, eles vão entrar, enquanto isto, eles já estão preparando para a médium entrar em transe mediúnico, ela vai ser desdobrada. Então, é o que o Antônio Carlos falou, eles usam a magnetização, magnetizam o médium para ela desdobrar-se. Quando ela começa a desdobrar, vai sair do organismo dela uma substância leitosa e tal, etc., que é o ectoplasma. Vai sair principalmente pelos orifícios do corpo, pelo nariz, pela boca, pelos olhos, e também pelas mãos, principalmente os dedos, e pelo tórax, pelos poros. Vai sair essa substância leitosa. Aí, o pessoal encarnado, quem vai participar da reunião, já está chegando. Então, quando eles estão chegando, Alencar sofreu um choque no ambiente. O que aconteceu com... Acho que eram 10 elementos. O que aconteceu? Um deles, um senhor, muito bem posto, muito bem vestido, ele veio alcoolizado. Então, quando ele veio alcoolizado, seria extremamente nocivo para o fenômeno e para o organismo da médium. Então, o Alencar ficou apavorado, falou assim, o que nós vamos fazer? Alexandre, que é o instrutor, faça alguma coisa. Então, é uma coisa interessante que nós vimos. Alexandre toma uma parte do ectoplasma, que é altamente plasmável, e pede para André Luiz, que é médico, ajudar-lhe a plasmar uma garganta ectoplásmica. Vocês lembram disso? Eles vão fazer direitinho todas as cordas vocais, tudo direitinho. Quando está pronto, ele vai falar para o pessoal. Jesus esteja com vocês. Por favor, gente, vamos cantar. Cantem para harmonizar o ambiente. Qual era o objetivo? Porque cada um deles, aparentemente, estão todos muito quietos, mas cada um deles tem uma solicitação diferente. Um quer que o pai apareça, a mãe apareça, o filho apareça, eu quero ver se isso é real mesmo, e papapá. Todos esses aspectos, todos esses pensamentos negativos repercutem violentamente na médium em transe. E ela sente-se muito mal. Né? Então, o objetivo era acalmar o ambiente. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Quando eles estavam preparando, eu me esqueci de dizer isso, quando eles estavam preparando o ambiente, vieram entidades lá de fora trazendo uma substância luminosa. É um ectoplasma, que vai fazer parte do ectoplasma, que é tirado das plantas e das águas, que são minerais. Né? Então, eles também tiram isso, e mais os fluidos espirituais. Então, na descrição de Missionários da Luz, existe aqui 3 componentes do ectoplasma.
os fluidos espirituais, os fluidos dos encarnados, principalmente da média, mas também de todos aqueles que participam, e os fluidos da natureza, das plantas e das águas e dos minerais. Dr. Hernani chama isso de zooplasma, um componente que é animal, e fitoplasma, que vem das plantas. Ele faz essa característica, ele faz essa denominação para poder distinguir direitinho. Tudo bem, a coisa está pronta. Então, quem vai se materializar é o coordenador mesmo, é o Alencar. Então, o Alencar vai tomando aqueles fluidos, vai se corporificando e ele vai aparecer para o pessoal totalmente corporificado. Eles normalmente põem um avental, tipo de um avental de ectoplasma, né, que surge para o pessoal, para conversar com o pessoal. Então, este fundamentalmente, o que aconteceu, assim, bem resumidamente, em Missionários da Luz. Né? Foi isso que eles trouxeram em Missionários da Luz. Depois que acabou, a médium se recompõe e acabou. Pronto. Então, eles disseram o seguinte, que este fenômeno é um fenômeno de alta complexibilidade. Isso só não pode ser mais divulgado na Terra, porque nós, encarnados, ainda somos muito deseducados. E comprometeríamos a saúde do médium. Além do que, o próprio médium ele tem que ter um equilíbrio mental muito grande. Por quê? As emissões do pensamento dele influem, faz idioplastias e tal, etc. Acontece tudo isso com o material do médium, e dos encarnados e desencarnados também. Então, eles precisam ter um ambiente altamente moralizado, não só do médium, como de todos aqueles que participam, e da espiritualidade. Então, diz o Alexandre o seguinte, quando a humanidade estiver acordada para isso, nós poderemos ter fenômenos de materialização como aqueles assistidos pelos apóstolos do Cristo. Quando, numa sala, depois que que Jesus tinha falecido, e ele ressuscitado, ele surgiu totalmente materializado para eles. Né? E diz, Shalom, Deus seja convosco. Né? Chegou assim para eles. Então, diz ele que fenômenos desse tipo vão estar à disposição da humanidade quando a humanidade estiver enobrecida. Então, é muito interessante o que ele diz. Né? Agora, eu vou falar para vocês sobre o que vem através de nos domínios da mediunidade. Tem muita coisa, mas a gente está procurando resumir para vocês. Nos domínios da mediunidade. Ela vai acontecer, deixa eu só ver aqui, que eu trouxe umas colas. Deixa eu ver aqui. 2, 3. Antes de Missionários da Luz, eu só quero levar isso uma coisa para vocês. Quando o médium, o Alencar, está materializado e a médium em transe lá profundo, se mexe no Alencar, ela acusa bastante desconforto a médium. E se mexe na médium, Alencar materializado tem muito desconforto. Então, o que eles dizem é o seguinte, é como se ele fosse filho dela, e uma interfere na outra. É como se esse ectoplasma ele fosse a substância mãe para o fenômeno de materialização. Eu estou dizendo isso para vocês, que isso foi no capítulo 10 de Missionários da Luz. Veja que, estrategicamente, eles fazem a coisa direitinho. O capítulo 13 é o fenômeno da reencarnação do Segismundo, que todo mundo conhece. Né? Então, o capítulo 13, ele vai contar toda a história, que é belíssima, a reencarnação do Segismundo,
E quando Segismundo está com Raquel, que é sua mãe, ele tem o mesmo comportamento. Se mexe na criança, a mãe reclama, e se mexe na mãe, ele reclama. E toda a mente da mãe interfere na criança reencarnada. Então, Hilário, que é o amigo de André Luiz, pergunta: mas que engraçado, parece que eu já vi isso. Parece que eu vi isso no fenômeno de materialização. E olha o que Alexandre falou para nós. É o mesmo fenômeno. É surpresa atrás de surpresa, gente. O fenômeno da reencarnação é o mesmo fenômeno da materialização. Só que o fenômeno da materialização ele é fugaz. Ele dura 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. 2 horas é um feito histórico. Enquanto que o fenômeno de materialização, da reencarnação, é uma materialização que dura 70, 80, 90, 100, até mais de 100 anos. Mas, em síntese, é o mesmo fenômeno. Então, o que nós podemos entender é o seguinte, que o útero da mulher, não só os úteros de todas as fêmeas da natureza, mas vamos falar da mulher. O útero da mulher é uma câmara de materialização. Então, toda mulher, olha lá onde a gente vai, toda mulher, em síntese, ela é uma médium de efeitos físicos. E quando ela está gestando, ela está em transe mediúnico. Por isso ela tem tantas alterações, por isso elas têm tanta sensibilidade. Né? E aí você vai me perguntar, somente os homens perguntam, qual seria a função dos homens, dos pais dessa criança? Ou a mesma função do calimério, deveria ser pelo menos. Ele deve tomar conta de tudo para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Isso é a função masculina desse fenômeno. Né? Mesmo que o homem não faça a coisa que deveria fazer, o fenômeno acontece. As mulheres gestam e a criança nasce, mas com um sacrifício muito maior, com um drama muito maior da mulher. Né? Então, isso, assim, em resumo, o que nós pegamos de Missionários da Luz. Então, vamos agora nos domínios da mediunidade. O instrutor agora é Aulus. Aulus é extraordinário. É o capítulo 28, que tem por título Efeitos Físicos. Desta vez, o médium é um homem. E nós vamos ver que não tem diferença nenhuma do fenômeno, seja o médium, mulher ou homem, é o mesmo fenômeno. Não tem diferença nenhuma. Eles vão trabalhar, agora é um apartamento. O apartamento é uma sala que vai receber o pessoal e uma saleta onde vai chegar o médium. Então, quando chega o médium, aí eles vão fazer todo aquele trabalho que já foi descrito em Missionários da Luz, eles não perdem tempo. Já foi descrito, a organização do ambiente, o preparo do físico do médium, tudo isso já foi escrito. Qual era o objetivo? Dessa vez são 14 elementos que vão chegar, 14 encarnados. E 2 desses 14 são 2 senhoras que ela veio para tratamento. A entidade materializada, que é, aliás, uma enfermeira, ela vai tratar essas senhoras. Né? Então, tudo bem. Chega todo o pessoal, 14, normalmente é aquilo mesmo, cada um quer uma coisa, quer da cama, e isso repercute violentamente no médium. Né? Então, esta senhora do plano espiritual, essa enfermeira do plano espiritual, acho que é Verônica o nome dela, essa enfermeira ela deve materializar-se para tratar de materializar essas 2 senhoras que estão lá para ser tratadas. Aí, quando chegam, já sai o ectoplasma e tal, etc. e tal, Gastão é um dos técnicos que estão lá. Ele vai testar o ambiente. Aí ele pega um pouquinho de ectoplasma e joga no ambiente. Aquilo vem escuro, mas escuro, escuro. A mentalização do pessoal está muito negativa. Aí eles pedem para cantar, como nós já vimos isso, eles estão cantando. Mas a coisa está muito grande, está muito séria.
Aí eles falam assim, não vai dar para fazer a materialização de grau superior. Vai ser uma materialização de grau menor. Todos esses dados são muito importantes, e é muito importante para nós entendermos como é que o fenômeno acontece. Então, o que seria a materialização do grau menor? É o próprio médium desdobrado, viu, Marleninha? Ele vai ser materializado. Bota um roupão de ectoplasma nele, e a enfermeira que deve trabalhar vai usar o perispírito do médium como eles usam o corpo do médium na psicofonia. Entendeu? Então, é o médium desdobrado e a enfermagem, a enfermeira. Ela não pode se materializar porque o ambiente não está adequado para isso e o médium poderia sofrer muito, o corpo do médium. Então, eles saem e ela vai fazer o trabalho dela nesse sentido. Então, veja bem, olha, é uma materialização, não vou dizer que incompleta, mas não é de grau superior. Se você ver esse indivíduo aqui, você vai ver uma mistura da fisionomia do médium e da entidade, né? Aparentando ser uma fraude, não é nada de fraude. Eu estou dizendo isso porque, no caso de Cat King, que nós mostramos isso na semana passada para vocês, demorou assim um ano para ela se materializar completamente. E as primeiras materializações, a fisionomia dela lembrava muito a médium Florence Cook. Possivelmente é porque ainda não era possível fazer de alto nível. Era uma mistura. Então, era uma somatória da fisionomia do médium e da entidade espiritual. E isso, minha gente, não é fraude, é uma característica do fenômeno. Ele não está totalmente completo, né? Mas é uma característica do fenômeno. Então, nos domínios da mediunidade, ele vai descrever isso. Aí a gente vê direitinho. Não é possível fazer a materialização de ordem superior. Tá? Então, tudo bem. Vamos lá. Aí ele vai dizer o seguinte: o pensamento do médium pode influir no fenômeno. O pensamento dos espíritos também pode influir no fenômeno, as ideoplastias. E o pensamento dos encarnados que estão ali participando de nós também pode interferir, porque o ectoplasma é altamente sensível ao pensamento. São chamadas ideoplastias. Tá? Mas aí ele vai dizer coisas interessantes. Então, o pessoal, para distrair os encarnados, eles não ficarem pensando coisa que não deve, e atrapalhar a coisa, um deles fez o seguinte: pegou um pouquinho de ectoplasma, levou lá fora e colheu algumas flores. E trouxe por um transporte que é chamado apor, e para oferecer para o pessoal. Olha que coisa interessante. Então, isto é apor, transporte de flores. Pode levar para casa, botar na água, vai durar uma semana. Tá? Uma moça do plano espiritual pegou o ectoplasma e plasmou ideoplastia, flores. Plasmou. Eles já tinham colocado para experimentação na cozinha parafina fervente, como fizeram muitos cientistas no passado. Então, ela pegou esta planta, estas flores plasmadas no ectoplasma, botou na parafina fervente. Tirou, a parafina secou e ficou o molde para oferecer para eles. Um senhor, também do plano espiritual, pegou o ectoplasma na mão, colocou na parafina fervente para fazer o molde, tirou, deixou a parafina esfriar, desmaterializou e ficou o molde da mão dele. Então, isso para a gente ver como é que o plano espiritual descrevendo, porque nós temos essa descrição por aqui.
dos fenômenos que fizeram. Eles fizeram um fenômeno com parafina, com argila e tal, etc. E até há pouco tempo ainda tinha nos museus de metapsíquica esses moldes. Como é que eles fazem isso? Outro foi até a beira-mar, pegar conchas e tal, etc., que tem perfumes, e trouxe para perfumar o ambiente. Olha a riqueza do detalhe. Tá. Então, aí eles perguntam assim, o que é o ectoplasma? Então, o Aulus vai dizer o seguinte, uma das fontes do ectoplasma é o citoplasma das células. E o citoplasma das células, gente, nada mais é do que aquele plasma inicial onde começou a vida, é o protoplasma. Ele vai dizer isso, que o ectoplasma ele tem tudo a ver com o protoplasma, que é o plasma original de onde se originou a vida. Então, veja bem, olha o que faz o ectoplasma. Né? Então, uma das fontes é o citoplasma, a outra fonte é o sistema nervoso dos encarnados. Tem a fonte ainda do plano espiritual e tem a fonte da natureza. Então, o nosso Aulus vai dividir o ectoplasma didaticamente em 3 partes. Os fluidos A, que ele fala, é os fluidos espirituais. Os fluidos B, que é dos encarnados, do médium e daqueles que estão participando. E os fluidos C, que são recursos da natureza. Os fluidos A, eles são da natureza, eles controlam totalmente e pode ser totalmente purificado. Os fluidos C, que são recursos da natureza, são muito dóceis, eles veem o que interessa, o que não interessa e trazem. O problema todo do fenômeno de materialização são os fluidos B de nós, os encarnados. Tanto do médium, porque o médium de efeitos físicos ele tem qualquer tipo de moral, ele está em qualquer nível de desenvolvimento espiritual. Então, ele precisa ser muito bem educado para não interferir de forma negativa na produção do fenômeno. E nós, os encarnados, nós queremos que o plano espiritual, se tivesse à disposição um trabalho desse nível, que venha satisfazer curiosidade e tal, etc., ou que materialize esse ou aquele indivíduo que é do nosso interesse, sem nos perguntarmos se é proposital e se nós temos merecimento para isso. Né? Sem nos perguntarmos isso. Então, enfim, é um fenômeno extremamente interessante. Deixa eu ver se eu coloquei aqui mais a coisa. É isso. Eu acho que o que eu tinha que falar para vocês do que tem de André Luiz e também mecanismos da mediunidade é isso. O trabalho do Dr. Hernani, ele vai fazer um modelo geométrico do que seria o espírito para se poder entender este fenômeno. É uma coisa muito interessante, mas é muito mais elaborada. Enfim, do que eu tinha preparado era isso. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, falar sobre o assunto, o que é. Muito interessante, né, Alcione? Os fenômenos de aporte, só para falar isso, os fenômenos de transporte é um outro capítulo. Como é que chega de fora para estar dentro? É materialização, é desmaterialização, é quarta dimensão, enfim, é um outro capítulo à parte para se fazer o estudo. Né? É isso aí. Alcione, o que Sai Baba fazia, era esse transporte ou era materialização? Olha, as duas coisas. Ele mostrou as duas coisas. O senhor que foi lá, molhou só os dedos, captou lá fora as flores e trouxe, é um fenômeno de transporte, a porra. A moça que fez pela ideoplastia as plantas, aí é um fenômeno de ideoplastia. Né?
O fenômeno de materialização das mãos também é um fenômeno de materialização, né? Lá na parafina, que ficou o molde, é um fenômeno de materialização. Então, eu estava perguntando do Sai Baba também, Alcione, que o Sai Baba, o Divaldo conta que quando ele foi lá, ele viu, né, Marleninha? Ele dava, para cada pessoa que conversava com ele dava alguma coisa que ele tirava. Ele materializava aquilo lá e tirava. As joias, né? Isso, flores, plantas, assim, plantas em vasinhos, que deu relógio, anéis, não é? É verdade. Então, é isso aí. era o caso do Cat King. Eu falei para vocês, ela cortava o cabelo e dava mechas para o pessoal levar. Pedaço da saia dela, ela cortava, ficava um crivo, ela dava pedacinhos de pano. Mas aquilo era ectoplasma, o pessoal chegava em casa não tinha nada. Eles já levavam, inclusive envelope para poder, chegava não tinha nada. Então, o que o John King falou é para não roubar muita energia da médium, né? Mas deixou o Crux ficar com aquele material, né? Outras vezes ela trazia flores, o pessoal podia, era um transporte. Entendi. Ou então era uma idioplastia, aquelas flores também desapareciam. Quer dizer, o transporte, assim, pega uma coisa mais. Para o Crux, isso nos últimos tempos dela, e essas flores permaneceram. O transporte, ele pega algo material e traz. O caso Cat King é muito interessante. Uma das coisas que Crux queria, ele fez várias experiências. Ele queria fotografar a médium e o espírito juntos. E o John King falou para ele, você vai ter isso na época certa. Quando avisaram que era a última aparição de Florence Cook, John King, que é o coordenador espiritual, falou para o Crux, se prepare que você vai ter a prova que você está pedindo. Então, ele colocou 5 câmaras fotográficas daquela câmara antiga, que era luz de magnésio, né? 5 câmaras fotográficas para fotografar o espírito, fotografar a média, as duas juntas. Então, abriu-se a cortina e fotografou de todos os lados. Então, a Florence Cook acordou e viu a Cat King, naquela época elas já eram muito amigas, e a Florence Cook, a Cat King falou, olha, eu estou me despedindo de você. A Florence chorou muito. Então, deu um abraço nela, falou assim, olha, eles não vão me ver mais, mas você vai continuar me vendo. Mas eu não vou mais me materializar. Elas se abraçaram, isso tudo com fotografa, de todos os lados, com fotos. Elas se abraçaram e a Cat King desmaterializou nos braços dela. Tudo isso foi muito bem documentado, era a prova definitiva que Crux queria, e John King deu essa prova para ele, porque ele aceitou não fez nada como aquele senhor fez, sem a ordem do plano espiritual. Interessante. Interessante, né? São casos assim de uma beleza impressionante, né? Que nós espíritas não podemos negligenciar, nós temos que ter essa formação. Verdade. Tudo bem. E aí? Muito pertinho, que o meu som está muito baixo. Alô? Não está ouvindo bem, Alcione? Estou ouvindo. Eu não sei se você entendeu, se você ouviu, né? Desculpe, o termo é ouviu. Porque a Eunice falou do Sai Baba. Você conhece alguma coisa sobre ele? A Eunice, do Sai Baba? Eu gosto muito do hinduísmo. Do Sai Baba, especificamente, não. Mas eles conhecem muito bem esses fenômenos, viu? Eles conhecem muito bem, eles fazem muito bem. Por exemplo, eu tenho uma mestra espiritual que ela chama Swami Chidivilasananda. E ela é conhecida como Guru Mai. Ela viu a foto dela em casa. Eu vi só a foto dela. Que é o Baba Mutananda,
quando eles vão desencarnar, eles entram em profunda meditação. Desdobram e vão embora. Eles chamam isso de Mahasamadhi. Samadhi é entrar num nível de mente muito alta, o grande Samadhi, e vai embora. Então, eles fazem isso. Entre nós, de forma modesta, mas eu acredito que foi a mesma coisa, é o médium Chico Xavier. O doutor Hernani falou assim, ele foi a hora que ele quis, do jeito que ele quis. Ele queria ir quando o povo brasileiro tivesse feliz. Aí ele falou assim, então não vai nunca, né? Quando a Copa do Mundo ganhou, ele perguntou não é enfermeira, a pessoa que ficava lá com ele, quanto tá? Falou 1-0 para o Brasil. Quando ela veio oferecer qualquer coisa para ele tinha morrido. Não é o Mahasamadhi? É verdade. Né? E a gente tem visto as descrições de mundos superiores em que eles dizem o seguinte, nem a infância é tão longa, é bem mais simples para a pessoa desenvolver, e nem a morte tem a conotação que tem para nós. Quando o indivíduo sente que o corpo já não está oferecendo as condições ideais para ele continuar a sua experiência, ele simplesmente abandona o corpo e vai embora. Nós estamos longe disso ainda, né? Mas seria ótimo, né? Se a gente pudesse fazer isso, tivesse seria tudo de bom, hein? Espiritual para isso. Mas aí, como você falou, tem que ser espírito superior mesmo, por causa do vínculo, que a gente não vai conseguir sair se tiver vínculo com a maldade, com o egoísmo. Que jeito que você vai se libertar? De jeito nenhum, não é, Marleninha? Nenhum. Você vê que não é ainda para o nosso estágio evolutivo, nem para o nosso mundo. Mas nós já temos exemplos, Eunice. Esse que eu mostrei para vocês, o próprio nosso Chico. Ninguém falou que ele sofreu desesperadamente, não sei o quê. Não, foi lá, ele dormindo, morreu. Foi embora, desencarnou. Né? Então, são espíritos que já chegaram a esse nível de evolução. Quando você vai ver a reencarnação, e a reencarnação do Segismundo, que é belíssima, uma reencarnação assistida, é sofrida. Ele precisa morrer lá para nascer aqui. Assim como nós precisamos morrer aqui para renascer lá, no mundo espiritual. Né? Eles usam, inclusive, esse termo. Mas é tudo muito sofrido. Mas lá eles dão uma dica para nós, que as pessoas altamente evoluídas de lá, quando reencarnam, quase não entram na inconsciência. Eles, muitas vezes, dirigem todo aquele processo que nós vimos, que foi dirigido pelo Segismundo, o próprio pessoa dirige. E no seu desencarne, pessoas de altamente evoluídas também. Nós vimos isso, por exemplo, olha, em Obreiros da Vida Eterna, que eles vão descrever, a princípio eram 5 casos. 5 casos. Não foi adiada, era uma protestante, uma senhora protestante, então foram 4. Então, um dos casos, que é a Adelaide, que é uma espírita, médium espírita, uma pessoa extraordinária, ela tinha uma comunicação com Bezerra de Menezes, era 5 Bezerra de Menezes. Então, quando estava na hora dela desencarnar, ela já estava desdobrada, ela pediu para o Bezerra, deixa que eu corto os laços. Ela cortou os laços. O Bezerra só cortou o último, na cabeça. Então, mesmo entre nós, já existem pessoas, se não estão neste nível, quase neste nível. E se existe, nós podemos pleitear, se não for nessa encarnação, nas seguintes. Isso é possível. É isso aí, né, Luciana? A gente vai aprendendo. E vai se preparando. Vai se preparando, Eunice, colegas aí. A hora que chegar a hora do nosso desencarne, se a gente estiver lúcida, a gente fala assim, posso dar uma mãozinha aí? Não é? Vamos ver, né? Se a gente tem alguma coisa que prende, a gente se prende muito, né? Eu não me lembro onde que eu li que fala assim, eu acho que é em Obras Póstumas. Que nos abrem a mente, né? Que nos permite ver
qual o propósito do Espiritismo para a humanidade? A proposta do Espiritismo é levar a humanidade a um novo patamar evolutivo. Né, Inês? Fala aí, moça. Então, Alcione, eu não sei em que livro que eu li, acho que foi Obras Póstumas. Deixa a Alcione se posicionar. Acho que ela não está ouvindo muito bem nós. Não, Pode ela vir, eu estou está ouvindo. fazendo assim para te ouvir melhor. Ela está colocando o ouvido. Eu estou Pode pondo no ouvido, porque está muito baixinho. Ah, certo. Então, Alcione, eu não sei de um espírito, de uma pessoa que desencarnou e no próprio velório ele se manifestou, falando, Mas pulando. isso é Né? descrito no André Luiz, quando lá nos Obreiros da Vida Eterna, os 4 assistidos, exceto o Cavalcante, É o que era Fábio, uma pessoa muito boa, mas muito católica, estava muito preso àquelas coisas do catolicismo. Os outros 3 assistiram, eles vieram Aí. para ver, olha, você não é o corpo foi, você está aqui. Eles consolaram as pessoas. Se tivesse o médium ali, ele podia se manifestar ali. Ele estava livre, né? Então, Estava isso livre. a gente já tem nessa descrição, nesses casos Ô, assistidos. Alcione, o Boechat, eles Agora, falam, né? o Que ele Kardec ficou mostra, mesmo esperando lá. caso, não sei se não foi na Revista Espírita que nós vimos, que a pessoa se manifestou durante o velório. Eu vi, Se ouvi ele isso. está lúcido, e se ele está equilibrado, se ele tem um médium ou psicógrafo ou psicofônico, ele pode se manifestar. Alcione, o Boechat, eles falam que o Newton Boechat também. Ele acompanhou, só que a hora que o cortejo entrou no cemitério, ele ficou esperando lá fora. E disse que tinha um médium vidente que viu, acho que conversou com ele. Eu já ouvi esse relato, né? Não, isso aí. Quando o doutor Hernani desencarnou, e ele já morava em Bauru, eu fui ao velório dele. Né? Então, lá no cemitério, que falou Marlene Nobre, falou algumas pessoas do nosso ambiente, que tinha muita amizade com o doutor Hernani, um médium vidente que estava ali falou: olha o doutor Hernani aí, ó. Ele está ouvindo todo mundo. Ele estava lá, ouvindo o pessoal conversando e tal. Falando assim, não chore por mim, que eu estou melhor que vocês. São histórias, são acalentadoras. O nosso espiritismo nos permite entender isso, ver isso e mostrar isso. Agora, acredito que no futuro, através de uma tecnologia à disposição da humanidade, isso vai ser possível para todas as pessoas. Né? Então, eu tenho certeza, eu visualizo isso. Tenho certeza que isso vai acontecer. Todos esses informes que eles nos dão não é à toa, não. É para ajudar os cientistas que eles vão trabalhar sobre isso. Com certeza, eu também creio nisso. 10/8. Vários livros de André Luiz, os fenômenos de materialização lá, que não são diferentes dos daqui, só que em níveis diferentes. Né? E tem técnicos e instrumentação para ajudar a materialização. Desde nosso lar você vê isso, a materialização ali de Ricardo, que estava encarnado. Ele desencarnou, foi com a esposa e com os filhos que estão em nosso lar, e 2 técnicos levaram uma instrumentação para permitir a materialização do Ricardo lá. No próprio Obreiros da Vida Eterna, a gente tem a materialização de Aésculos, é o 3º capítulo, chama o Ilustre Visitante. Então, também 2 técnicos trazem uma instrumentação para permitir a materialização desse espírito que é de alta hierarquia entre eles, que é o Asclépio, é o nome dele. Isso a gente vê isso.
E eu acredito que em futuro isso vai acontecer por aqui. Não só entre os médicos, vai ser usado por muitas coisas, né? Mas entre a medicina, vai ser uma medicina junta, gente, espiritual e física. E, se necessário, o instrutor espiritual vai se materializar, se houver necessidade. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, para que isso aconteça, é isso que eles falaram. Por que esses fenômenos de materialização não são assim, à torta e à direita? Porque esse ectoplasma, nas mãos de pessoas inescrupulosas, ou até na mão de médiums inescrupulosos, pode ser um desastre para a humanidade. Então, eles têm muito cuidado. Eles dizem o seguinte: a espiritualidade está muito atenta, não vai permitir que nós, humanos, façamos com os recursos espirituais o que nós estamos fazendo com os materiais. Por isso, a humanidade tem que ser passada a limpo. E essa é a fase que nós estamos. Nós temos que ser passados a limpo, quem pode ficar, quem não pode ficar, porque a humanidade vai entrar num outro patamar evolutivo. É a escolha mesmo, do joio e do trigo, é a separação. Né? Ó, eu estou aqui, mas eu estou te ouvindo, viu? Eu juro que eu já comprei outro celular. Estou esperando o meu sobrinho que ele vai trabalhar esse celular para mim. Pode falar. Repete, Eunice. Eu falei assim que agora é a separação mesmo do joio e do trigo, né? Realmente, quem não se preparar, infelizmente, ou vai para um planeta igual à Terra mesmo, ou pode ser até exilado para um pior, para aprender a amar, para aprender a melhorar. Para né? aprender... Não regride, mas ele vai para poder aprender a amar, né? Para aprender, pelo menos, a respeitar, né? Isso. Respeitar é isso aí, gente. Então, o que fica muito claro para todos nós, com todos esses informes, que a espiritualidade superior não está dormindo. E que a humanidade não está à deriva. Ela está na mão do Cristo, que ele está orientando direitinho. É isso. Temos que ter esperança, né? Vamos entrar de férias agora, meu bem? Nós vamos entrar de férias agora. A gente volta a partir do dia 8. Quer dizer que no nosso caso aqui, deixa eu ver que dia que é. É dia... Não. O nosso vai ser dia 10, né? Nosso dia 10. Mas antes disso, eu quero ver todos vocês no dia 24, às 18 horas, lá no Judas Iscariotes. Às 18, né? Às 18. Sabe aquela live que você fez, Alcione? Que você fala que Jesus assopra no ouvido dos discípulos e eles se encorajam? Aproveitei aquilo, vai ser falado, viu? Copiei. Manda ver. Tá bom. Tá bem. Nós vamos, não sei se nós vamos conseguir transmitir, porque transmissão é complicado, né? Mas nós vamos tentar transmitir. Mas o ideal é que vocês estejam lá em loco. Eu pretendo ir. Vamos ver como é que são as coisas acontecem aqui em casa, né? Mas eu Pode pretendo falar, ir. Selma. A Selma quer falar. Eu quero fazer um convite também, né? Então, dia 21, né? No Luz e Amor, o coral vai cantar. É uma mensagem de Natal, vem a mensagem falada e a cantada, né? E é muito bonito, e nós estamos ensaiando bastante, né? Então, queria convidar também para poder ir lá. Dia 21, que horário vai ser? Vai ser aí no centro, aí mesmo? 20 horas, é na quinta-feira, não é, Marlene? No horário da reunião. Foi bom você convidar. O duro que na quinta-feira, o Alcione e eu temos reunião. É uma pena. Pena. O Tonho grava, né? Depois eu acho que ele vai gravar. Né? Ele vai gravar? Ele costuma gravar, vamos ver. Tomara, né?
Mas que é muito bonito, é mesmo. Todo caso, está feito o convite, né? Muito obrigada, viu, Tá bom, Céu? Te agradeço. tá ótimo. Muito bom. Gente, mas foi um ano de muita produção, né? Estudamos muito. A hora que o Mário saiu, nós arrumamos outra companheira. Graças a Deus. Então, nós só nos resta Nós agradecer todos, né? mesmo. É a Cada dia Deus, um. a Deus, a Jesus e a cada um de nós, né? E nós É. agradecemos muito, Alcione. Essas duas últimas Eu que reuniões foram agradeço vocês. preciosas, né? Eu que agradeço a oportunidade e o convite, viu? Tá? E vamos continuar. No nosso Isso. caso, é dia 10 que a Tá gente, bom. A né? gente vai se ver dia 24, mas um bom Natal para todo Isso. mundo, felicidades, carinho, amor e espiritualidade para todos. Para Para todos você nós. também. Todos Pra nós. Muito obrigada. Para você Muito também. obrigada. Bom Natal com muita paz. Então, que Valeu, Jesus nos professora. abençoe. Valeu. Um beijo, gente, no coração de Outro. cada um. Até mais. Muito a bom, vocês todos. Alcione. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigada, Alcione. Eu agradeço, Beijo. viu? Eu que Você. agradeço. Tchau. Até. Tchau.